No Dia Mundial do Meio Ambiente, governo federal anuncia plano para prevenção e ações de enfrentamento a eventos climáticos extremos. E você vai ver também. Rio Grande do Sul confirma mais 5 mortes causadas por leptospirose em decorrência das fortes chuvas. Greve de ônibus em São Paulo, marcada para sexta-feira. Prefeitura entra na justiça para pedir funcionamento de 100% da frota nos horários de pico. Desperdício de água diminui no Brasil, mas volume é suficiente para abastecer a população do Rio Grande do Sul por 5 anos. Israel é acusado de utilizar munições de fósforo branco em ataques ao Hezbollah. Substância é proibida pelo direito humanitário internacional e configura crime de guerra. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 1h05 pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira, 5 de junho. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que proteger o meio ambiente é salvar vidas. A ministra falou sobre os graves efeitos das mudanças climáticas. O governo prepara um plano para prevenção e ações de enfrentamento. Os eventos climáticos extremos. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que o aumento da temperatura global tem trazido consequências cada vez mais severas. E por isso é preciso cuidar do meio ambiente para evitar novas tragédias e preservar vidas. O Plano Nacional para Enfrentamento da Emergência Climática deve propor ações contra desastres, principalmente nas áreas de maior risco. Focado principalmente nos municípios e áreas de maior risco, o plano vai estruturar a capacidade do governo para lidar com pré-desastre, fortalecendo ações de análise de risco, prevenção e preparação. O mundo está vivenciando os gravíssimos efeitos dos eventos climáticos extremos, cada vez mais frequentes e severos. No Brasil, a intensificação de deslizamentos, inundações, secas, processos de desertificação anunciam dias difíceis, sobretudo para as famílias mais vulneráveis. Proteger o meio ambiente é salvar vidas. Silva afirmou que as atuais enchentes no Rio Grande do Sul são um exemplo dos chamados eventos climáticos extremos e que elas ilustram a necessidade de proteger biomas para proteger pessoas, principalmente as mais pobres, as que vivem em condições precárias de moradia e são sempre as principais vítimas das catástrofes climáticas. Segundo ela, com ações imediatas, é possível romper o ciclo de devastação, com soluções para evitar que tragédias se repitam. O presidente Lula disse que é preciso que as pessoas conheçam e valorizem as nossas florestas. Em cerimônia que celebrou o Dia Mundial do Ambiente, ele destacou a riqueza e a importância de reservas como a Amazônia para o mundo. Uma coisa mais importante para a manutenção da qualidade do ar que nós respiramos. Nós temos uma coisa que é mais importante para que a gente possa manter o planeta de forma sadia, oferecendo qualidade de vida à humanidade, que é as nossas reservas florestais, que são os nossos biomas, seja o Pantanal, seja a Caatinga, seja o Pampa, seja o Cerrado, seja a Mata Atlântica. Nós temos uma riqueza imensa. Entretanto, nós não temos uma política de desenvolvimento do turismo para visitar essas nossas florestas. Hoje está claro que manter uma floresta em pé e bem cuidada, ela pode ser tão rentável para o Estado e para os povos que moram na floresta do que qualquer outro investimento. É apenas uma questão de compreensão e de opção para que a gente leve mais a sério essa questão ambiental. O mundo está cheio, sabe, de desastres ambientais que são quase que incontroláveis. E quando a natureza se revolta, é difícil controlar.
E durante o evento, a ministra Marina Silva anunciou uma série de medidas voltadas à área ambiental, entre elas um pacto pela prevenção e controle de incêndios com governadores do Pantanal e da Amazônia. O número de reconhecimentos federais de situações de emergência por desastres naturais no Brasil aumentou em mais de 80% nos últimos 10 anos. Estiagem, tempestades, inundações e enxurradas foram as condições que mais atingiram os estados nesse período. Segundo dados do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, entre 2014 e 2023, as situações de emergência por desastres naturais no Brasil, reconhecidos pelo governo, saltou de 1.189 para 2.197. O índice representa aumento de 84%. E os desastres que mais atingiram os estados nesse intervalo foram relacionados à seca e às fortes chuvas. No mesmo período, os desastres naturais causaram prejuízo de ao menos 330 bilhões de reais ao setor privado e 34 bilhões de reais na área pública, com impactos principalmente na agricultura e no abastecimento de água. De acordo com o levantamento da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, mais de 1.700 pessoas também morreram em razão de desastres no Brasil. E mais de 4 milhões ficaram desabrigadas. E nos últimos 10 anos, 2022 foi o período com maiores prejuízos. O país vivenciou 2 desastres de grandes proporções, sendo eles em Petrópolis, no Rio de Janeiro, que causaram a morte de ao menos 230 pessoas, e em Pernambuco, com 130 vítimas. De acordo com o Serviço Geológico, ao menos 4 milhões de pessoas vivem em quase 15 mil áreas de risco no Brasil. Porto Alegre ocupa a 5ª posição entre os municípios com maior risco de desastres naturais do país, com 142 áreas de perigo. E a crise climática e a sustentabilidade são temas cada vez mais presentes em debates. As cidades são a primeira esfera administrativa a ter contato com os impactos gerados pelas mudanças climáticas, como enchentes, deslizamentos e incêndios florestais. Após a tragédia no Rio Grande do Sul, o assunto ficou ainda mais forte no cotidiano das pessoas, independentemente de residirem ou não em áreas de risco. Como temos acompanhado mais de perto todas as consequências da falta de ações concretas de prevenção, os desastres naturais são responsáveis por perdas irreparáveis como vidas, além de danos materiais, econômicos e ambientais. Vamos falar sobre esse assunto agora com Alexandre Magrinelli, professor de Responsabilidade Ambiental. Boa tarde, Alexandre. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Professor, tendo em vista tragédias como o que a gente tem acompanhado no Rio Grande do Sul devido às mudanças climáticas, é fundamental a evolução do sistema de proteção, né? Quais inovações esperar das políticas públicas? Primeiro, acho que é um ponto a observar o tamanho do desastre em perdas de vidas e econômicas, né? Uma empresa de resseguros colocou da ordem de 250 bilhões de dólares em 2023, com mais de 64 mil vidas. E os estudos que eles colocam deixam claro o papel do aquecimento em relação a impulsionar o que se chama de eventos extremos. Isso é levado a, por exemplo, maior concentração de água na atmosfera e maior intensidade de chuvas. Isso a próprios cientistas dessa empresa de resseguro coloca. O nosso principal aspecto é, primeiro, pegar as legislações e as políticas públicas que já existem, como, por exemplo, a política de defesa civil, que muitas vezes é ignorada pelos municípios, e trabalhar em cima de aspectos preventivos. E agora trazer algumas novidades em relação até o que o tema da ONU esse ano que é combate em relação à recuperação de solos, combate de resiliência à seca, trabalhar com aspectos preventivos em relação ao que pode ser melhorado no campo, o que pode ser melhorado numa bacia hidrográfica de um rio, numa cidade, para prevenir a ocorrência desses extremos climáticos.
E a prevenção, professora, ela não envolve somente questão de vidas, né? Que é claro, é o mais importante, a gente está falando de populações, né? Mas também em relação à economia, como o senhor falou, né? Gasto muito dinheiro para fazer as obras no pós-desastre, né? Teve uma pesquisadora que eu não lembrei do nome agora, não lembro, que ela mencionou um estudo no Rio Grande do Sul em relação a desastres anteriores, na série histórica que ela fez, ela calculou que o custo de prevenção era da ordem de 1 e o custo de recuperação 14. Porque muitas vezes também você tem essa questão do eleitorado. O eleitorado não gosta, às vezes, de uma obra que vai ser de prevenção que talvez aconteça, mas a recuperação chama atenção. Existem vários aspectos nossos que estão interligados entre aspectos ambientais, sociais, políticos, que acabam interferindo no quanto você vai realmente investir numa política de prevenção. Por exemplo, quantas cidades nós temos no Brasil hoje que têm situações de risco que sequer incorporaram aspectos de defesa civil e de proteção ambiental preventiva nos seus planos diretores municipais, ou cadastraram seus municípios em relação a políticas de defesa civil, como cidades com áreas de risco. Na sua avaliação, professor, por que o senhor acredita que o Estado ele ainda não levou muito a sério essa questão de prevenção? Só agora, após essa grande tragédia no Rio Grande do Sul, que foi uma magnitude extrema, agora que tem se falado na prevenção, mas até então isso ficava realmente em segundo plano. Eu sou gestor público também, né? Eu comento sempre com os meus alunos da Faculdade Arnaldo a questão de uma falta de prática da administração em todos os níveis em relação a políticas de prevenção. E não só isso, em políticas que vão resolver de uma forma prática questões que estão associadas aos nossos dias. Por exemplo, hoje vocês noticiarem a questão de perdas de água. Eu prefiro fazer uma nova barragem de captação de água para abastecer o município do que fazer um programa, por exemplo, de caça-buraco, porque o caça-buraco é mexer com cano, então isso não atrai tanta atenção. Então, assim, não é da nossa prática aplicar políticas públicas preventivas. É só pensar nisso. Quer dizer, eu falo sempre assim, nós vamos ter que criar novas políticas em relação aos extremos climáticos? Sim. Nós vamos ter que usar a ciência para entender o que é questões que são da natureza em si e o que são elementos que estão sendo agravados pela ação do homem, quer dizer, crises agravadas antrópicas. Além disso, eu vou conseguir implantar políticas públicas que funcionam realmente, porque tem políticas públicas que estão aí. Eu sempre cravo isso. Políticas de recursos hídricos, o papel dos comitês de bacia hidrográfica, eles são os entes que mais entendem uma bacia, que mais entendem um rio, que mais entendem um curso d'água. Eles estão participando efetivamente das políticas públicas. Nós temos programas excelentes no nível federal, como o Progestão, mas, ao mesmo tempo, nos estados, isso diferencia quanto à aplicação. O quanto eu estou ouvindo, além do Poder Executivo em si, o chefe de governo, eu estou ouvindo as instâncias locais colegiadas que entendem a dinâmica do rio e o que tem que ser feito em relação a esse rio. Então, não só trazer políticas já existentes e aplicá-las de fato, como diante desses novos desafios, por exemplo, a ONU coloca entre vários pontos a serem tratados nesse dia do meio ambiente, a questão de esverdear cidades, quer dizer, a ideia de cidades esponjas, as cidades de corredores de florestas para poder ser pontos para, se caso de alagamento, poder ter um escape de água. Quer dizer, nós vamos ter que trabalhar, efetivar políticas públicas já existentes, mas pensar em novas diante desse novo cenário. Nesse caso, professor, o senhor observa que há alguns países que têm aplicado essas políticas de prevenção ou outros países também estão na mesma medida que o Brasil, só agora estão começando a observar esse assunto? Eu foco muito na minha questão de pesquisa em relação a direito e governança das águas. E nós temos casos, por exemplo, em que a condição do rio estava tão péssima, e em termos de assoreamento, em termos de qualidade e quantidade de água, foi feito um longo processo de revitalização de rios. Um exemplo disso, por exemplo, é o Tamisa. Tem um case que nós estudamos, acho que uma cidade alemã, se eu me lembro bem, em que ela tinha constantes chuvas. Precisou abrir de novo
parte dos rios que estavam encaixotados, né, tinham sido canalizados, e criar bosques laterais, bosques urbanos, para que essa água da chuva pudesse ter um ponto de escape. Soluções já acontecem pelo mundo. A questão também é entender a nossa realidade e o que pode ser feito aqui. Porque é muito fácil também, e eu estou quase 30 anos na área, é muito fácil você querer importar uma solução sem entender se ela funciona de fato com a realidade de um país como o nosso, das dimensões que tem e das práticas econômicas, sociais e ambientais que tem. Com certeza, professor. Claro, é um assunto extremamente importante, complexo, que merece a nossa atenção. Infelizmente, o tempo é curto, não dá para a gente continuar, mas, professor, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou agora com o professor de Responsabilidade Ambiental da Faculdade Arnaldo Jansen, de Belo Horizonte, Alexandre Magrinelli. Professora, obrigada. Eu agradeço. Muito obrigado também. E veja a seguir, desperdício de água diminui pela primeira vez em 6 anos, mas índice ainda está longe do ideal. E ainda, Israel é acusada de usar munições de fósforo branco em ataques no Líbano. Daqui a pouco, não saia daí. E nós estamos de volta, agora são 1h22 pelo horário de Brasília. Vamos juntos. A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul confirmou mais 5 mortes causadas por leptospirose. Com isso, já são 13 óbitos confirmados desde o início das fortes chuvas no final de abril. De acordo com informações do governo gaúcho, todas as vítimas são homens e têm idades que variam entre 30 e 69 anos. Outros 7 óbitos estão sendo investigados. No total, até agora, 13 pessoas perderam a vida para a doença. A Secretaria da Saúde já confirmou 242 casos de leptospirose em todo o estado. A primeira vítima fatal da leptospirose após as chuvas no estado foi um idoso de 67 anos, morador do município de Travesseiro, no Vale do Taquari. A infecção é causada por uma bactéria presente na urina de ratos e adquirida pelo contato com água ou solo contaminados. Os sintomas da doença surgem de 5 a 14 dias após a contaminação. Em alguns casos, podem aparecer em até 30 dias. Entre os sintomas mais comuns estão febre, dor de cabeça, fraqueza, dores no corpo e calafrios. E olha só, pela primeira vez em 6 anos, os índices de desperdício de água diminuíram, mas ainda estão muito longe do ideal. Um levantamento do Instituto Trata Brasil mostra que o país não controla de maneira eficiente o uso do recurso natural e que pelo menos 32 milhões de brasileiros vivem sem distribuição de água tratada. Apesar da melhora, o Brasil está em alerta para o desperdício de água. Essas perdas trazem prejuízo ao meio ambiente, além de encarecer o sistema e impactar no bolso do consumidor. O estudo feito pelo Instituto Trata Brasil a partir de dados públicos de 2022 do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento aponta que o volume total de água potável perdida por ano, só por vazamentos, chegou a 7 bilhões de metros cúbicos. Isso equivale a mais de 7 mil piscinas olímpicas, desperdiçadas diariamente. O suficiente para abastecer por 5 anos a população do Rio Grande do Sul depois das enchentes que atingiram o estado e destruíram as redes de tratamento. O valor aceitável de desperdício de água, estabelecido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, é de 25%. Dos 100 municípios mais populosos do Brasil, apenas 9 tinham números inferiores a esse valor em 2022, entre eles Goiânia, Campinas, Maringá e Caruaru. Em países desenvolvidos, a média de desperdício é de 15%. O levantamento
aponta que a região norte lidera o desperdício com 47%, seguido do Nordeste. O Sudeste tem a menor taxa com 34%. E a Prefeitura de São Paulo entrou na Justiça para pedir o funcionamento de 100% da frota de ônibus nos horários de pico. Funcionários das empresas do transporte da capital marcaram uma greve da categoria para a próxima sexta-feira. Motoristas e trabalhadores em transporte rodoviário urbano de São Paulo decidiu em assembleia pela interrupção do serviço a partir das 0 hora de sexta-feira. O movimento tem previsão de durar 24 horas. A greve deve paralisar cerca de 60 mil funcionários das mais de 1.300 linhas, entre motoristas, cobradores e operadores do setor de manutenção e fiscalização de todas as concessionárias que prestam o serviço de transporte na capital. Entre as reivindicações, a categoria pede reajuste salarial de 3,69%, calculado pela inflação oficial, e mais 5% de aumento real dos vencimentos. O Líbano e a Organização Internacional de Direitos Humanos, Human Rights Watch, afirmam que Israel utiliza munições de fósforo branco em ataques ao Hezbollah. A substância é proibida pelo direito humanitário internacional e seu uso pode configurar crime de guerra. O exército israelense e o movimento libanês Hezbollah travam confrontos diários desde o ataque do grupo palestino Hamas em 7 de outubro. O fósforo branco, substância que se inflama em contato com o oxigênio, pode ser usado para criar cortinas de fumaça ou iluminar campos de batalha, mas também é utilizado como uma arma incendiária e pode causar queimaduras graves, danos respiratórios e falência de órgãos. Um relatório divulgado nesta quarta-feira pela Human Rights Watch afirma que o uso extensivo da substância coloca os civis em sério risco e contribui para o deslocamento de civis. A organização disse ter verificado o uso de munições de fósforo branco pelas forças israelenses em pelo menos 17 municípios do sul desde outubro, inclusive 5 casos em áreas residenciais. O exército israelense afirmou no início do conflito que os procedimentos oficiais exigem que as munições de fósforo branco não sejam utilizadas em áreas densamente povoadas, a não ser pelo que foi chamado de algumas exceções. E antes de encerrar, vamos viajar ao arquipélago de Zanzibar. Zanzibar, eu acho que é assim que fala. Na Tanzânia, vamos lá? Zanzibar encontra-se na ilha de Unguja, que é a principal do arquipélago. Palácios, praias fantásticas e resorts atraem turistas do mundo todo. No centro comercial histórico, a cultura da região é apresentada com a junção de povos antigos africanos e árabes. Para quem busca conhecer, os monumentos do século XIX merecem uma visita. Além, é claro, das praias com águas esverdeadas, que são o carro-chefe do setor de turismo na região. E agora, com a ajuda da tecnologia, a gente vai visitar uma praia que fica ao nordeste de Unguja, com águas claras e areia branquinha, com direito a um resort na beira da praia. E é direto desse resort que vamos, e é direto, aliás, desse resort que nós vamos ver como está o movimento agora. Nas imagens parece que o sol está relativamente forte, você está vendo aí, mas que já está saindo de cena, viu? Por lá são 7 horas agora e o sol vai começar a se pôr meio tarde, se compararmos com o horário aqui no Brasil. E é com essas imagens belíssimas que nós encerramos esta edição. Uma excelente tarde para você e até amanhã a partir das 8h30.